Oi, crianças! Tudo bem? Oi, tia Noema. Olha o nosso amiguinho, crianças, que veio para ajudar a contar a história. Como que é seu nome mesmo? O meu nome é Delmiro, mas pode me chamar de Del. Oh, Del, que bom que você tá aqui. As crianças gostam muito de você, viu, Del? Eu também gosto de todo mundo. Tá vendo, crianças? O Del é muito amoroso. Crianças, é o seguinte, eu tô aqui hoje para contar uma história para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Moema e eu gosto muito de contar histórias. E você sabe que tem uma outra pessoa que gostava muito de contar história, que ama muita gente. Sabia? Sabe quem que é essa pessoa, Léo, que gostava muito de contar história? Quem? Eu vou dar só a primeira letra para você lembrar, tá, Del? A primeira letra dele, ele começa com J. É o Jorge. Não, Del, não é o Jorge. Eu vou te dar a segunda letra, tá? Olha, a segunda letra dele... vou falar logo o nome dele, crianças. É Jesus. Jesus gostava muito de contar histórias, sabia, crianças? E hoje eu vou contar para vocês uma história que Jesus contou. As histórias que Jesus contava, chama na Bíblia, sabe como, crianças? Chama parábolas. Sabia, Del? As histórias que Jesus contava são chamadas de parábolas. E essa história que eu vou contar hoje, ela é chamada de o bom samaritano. Sabe por que ele era chamado de samaritano, crianças? Porque ele era de uma cidade chamada Samaria. E tem uma coisa, viu, Del? As pessoas lá, o povo lá de Israel, os judeus, eles não gostavam muito do samaritano, não, sabia? Por quê? Porque eles falavam assim que os samaritanos não seguiam a Deus de verdade e que eles seguiam muitos ídolos, deuses feitos por mãos humanas, e eles tinham uns costumes muito diferentes dos judeus, então eles não gostavam dos samaritanos, sabia? Mas aí aconteceu, crianças, que Jesus um dia, ele encontrou com um desses homens muito religiosos do povo judeu, sabe? Um mestre da lei. Aí o mestre da lei, querendo testar Jesus, ele perguntou assim: Mestre, qual é o grande mandamento? Aí Jesus falou para ele assim: olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Aí sabe o que aquele religioso falou? Ele falou assim: mestre, mas quem que é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus começou a contar uma história para ele. A história do bom samaritano. E Jesus começou a contar essa história, crianças, para ensinar uma grande verdade para aquele homem e também para nós. Vocês sabem que as histórias que Jesus conta ensinam muitas coisas para nós a respeito do amor de Deus, a respeito do amor às outras pessoas, a respeito de fé, do cuidado de Deus pelas nossas vidas. Mas então o Senhor Jesus, ele começou a contar essa história. E nessa história, ele fala o seguinte, que tinha lá um judeu, um israelita, que ele estava indo, um certo homem, ele estava indo de Jerusalém para uma cidade chamada Jericó. Só que lá no caminho para Jericó, aconteceu que ele foi abordado por ladrões.
Pensa, Deus. Aí sabe o que os ladrões fizeram com ele, criança? O quê? O quê? Bateram muito nele, tiraram a roupa dele, levaram tudo que ele tinha e deixou ele quase morto no caminho. Aí o Senhor Jesus falou assim, olha, ele deixou ele todo ferido, quase morto no caminho. Aí estava passando por lá, crianças, o Senhor Jesus falou, olha, por aquele caminho estava passando, por acaso, um sacerdote. Sabe quem era o sacerdote, crianças? Era a maior autoridade religiosa daquela época. Aí o Senhor Jesus falou assim, aquele sacerdote, ele passou, ele olhou aquele homem assim de longe e seguiu o seu caminho. Depois o Senhor Jesus falou que por acaso estava passando também ali um levita. O levita também era muito religioso e ele trabalhava na casa de Deus. E aí a palavra de Deus diz que aquele levita, apesar de trabalhar na casa de Deus, ele saiu do caminho também e não ajudou esse pobre homem, sabia? Aí, sabe, crianças, o Senhor Jesus falou assim para ele, falou assim, olha, mas depois dele vinha passando um samaritano, e o samaritano, quando ele viu aquele homem, ele se compadeceu, ele olhou para aquele homem e ele pensou, eu não posso deixar esse homem sem ajuda, não é, Del? Se fosse você ia ajudar aquele homem, Del? Olha aí, crianças, é isso mesmo. Então o Senhor Jesus, ele pegou e falou assim, olha, ia passando então o samaritano ali, e o samaritano, ele parou, se compadeceu daquele homem. A palavra de Deus diz que ele cuidou daquele homem, ele curou as feridas dele. E então, crianças, a palavra de Deus diz que aquele homem aquele samaritano colocou então aquele homem no animal dele, né? Naquele animal de carga. E ele levou então aquele homem para uma hospedaria. Naquela época, crianças, não tinha hospital como hoje, né? Então ele levou ele para uma hospedaria. E sabe o que ele fez, criança? Quando ele chegou naquela hospedaria? O quê? O Senhor Jesus falou, quando ele chegou naquela hospedaria, ele pegou e falou para o dono daquela hospedaria, olha, eu trouxe esse homem, você cuida dele, dê para ele o que ele precisar, e tudo que você gastar com ele, quando eu voltar, eu acerto tudo com você. Eu pago para você tudo que você gastar. Mas que samaritano legal, tia mãe. Pois é, não é? Uhum. Por que você acha que Jesus contou essa história, Del? Será que Jesus está querendo ensinar que a gente deve ser bondoso com os outros? É isso mesmo. Aí, sabe, crianças? Então aquele homem ficou na hospedaria sendo cuidado e depois aquele bom samaritano pagou todas as despesas dele. Aí o Senhor Jesus então, ele perguntou para aquele homem, ele falou assim, quem foi o próximo daquele homem? Aí aquele homem lá, que era muito entendido da lei, ele falou assim, quem foi? Foi o samaritano. Ele é que foi o próximo. Aí sabe o que o Senhor Jesus falou para aquele homem? Crianças, eu achei muito legal e muito inteligente a resposta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele falou para aquele homem assim, vai você e faz do mesmo jeito. Então o Senhor Jesus estava querendo ensinar algo para nós e para aquele homem.
O Senhor Jesus, ele estava querendo ensinar, sabe, Deus, que nós devemos praticar bondade para com as pessoas, né? E que sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos servir as pessoas. E que nós devemos demonstrar o nosso amor pelas pessoas que estão perto de nós. Não é verdade, crianças? Olha que lição mais linda que o Senhor Jesus ensinou para nós. Todas aquelas pessoas que estiverem perto de nós são os nossos próximos. Até as que a gente não conhece, né, tia Mônica? Pois é, e todos aqueles que precisam da nossa ajuda, nós devemos ajudar, né? Naquilo que nós podemos, nós devemos ajudar essas pessoas. Então, sabe o que é que eu quero que vocês façam nesses dias, crianças? Sabe, Deus? O quê? Que vocês procurem praticar essa palavra de Jesus. De servir alguém, de fazer algo bom para alguém, não é verdade? Tem tantas pessoas. Oi, Del. Eu tenho que servir até a minha irmã. Até a sua irmã, Del. Principalmente a sua irmã. Não é verdade? Tá bom. Não é verdade, criança? Servir o irmãozinho, a irmãzinha, agrada muito o coração de Deus. Não é verdade? Então, nós devemos gravar o que o Senhor Jesus ensinou, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Já pensou, Del? Você tem que amar a sua irmãzinha do jeito que você te ama. Eu amo. Se ama. Do jeito que você se ama. Ó a tia falando errado, hein? Então, crianças, é desse jeito que nós devemos amar, tá certo? Agora nós vamos orar para Deus agradecer por essa história e para Deus dar um coração muito amoroso para todos nós. Vamos orar então? Vamos, Del, orar? Vamos. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa lição tão preciosa que o Senhor nos ensinou na tua palavra. Pai, eu quero te pedir de todo o coração que o Senhor nos ensine, que o Senhor ensine cada criança, Senhor, a amar de todo o coração o Senhor, mas também amar, ó Deus, o seu próximo. Pai, e servir o seu próximo como Jesus Cristo serviu. Pai, como esse samaritano serviu, Pai. Que nós sejamos essa mão que estende em favor do necessitado. Abençoa também cada criança, Senhor, ó Deus, que está assistindo, ó Deus, ouvindo essa história. Pai, abençoa cada família, Senhor, ó Deus, de cada uma delas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, crianças, até a próxima, tá? Logo eu volto. Um beijo pra vocês. Dá tchau pro Del. Del, dá tchau pras crianças. Tchau. Tchau.